Deixa pra lá. Não vou usar mais isso. Sim. Ele deve se lembrar de mim. Com o cabelo preto. Naquela época, não usava adornos no cabelo. Achava vulgar. Eu realmente estou velha? Quando Shaolin me vir, ele vai ficar decepcionado? A senhora não está velha. Ainda é tão bela quanto quando o enviou para a campanha. Deixa pra lá. Me ajude a colocar. Vou esconder um pouco esses fios brancos. Será a última vez que nos veremos. Quero que ele se lembre de mim de um jeito mais bonito. Sim. Majestade, é melhor a gente ficar. A senhora está com dor e quase não dormiu. Eu quero ouvir. Qual é a outra vida que aquela garota contou? Sim. Vamos. O que estão fazendo? Rei Águia ordenou que protegêssemos Vossa Majestade esta noite. Será que o rei já sabe que a senhora vai se encontrar com o Sr. Yuen? Ordens são ordens. O Rei Águia se casa hoje com a Condessa Ping-Ning e Jen Kang. O Reino Ye pode atacar e mudar tudo. Por isso, nossa missão é protegê-la. Sou a Imperatriz Viúva de Beitin. A minha ordem não vale mais do que a do Rei Águia. Saiam da frente! Vocês querem se rebelar? Espere aí. Se eu é gay... Esse é um assunto de estado de Beitin. Não admite interferência de estrangeiros. Tutor Xie, comporte-se. Agora vocês estão no território do Reino Ye. Naturalmente devem seguir as leis do Reino Ye. Além disso, a Imperatriz Viúva é uma antiga conhecida minha. Hoje desejo convidar a Imperatriz para uma conversa. E eu, como o tutor imperial do Reino Ye, por acaso, iria prejudicar a Imperatriz Viúva? Majestade, por favor. Esta noite você entrou no MRE sem permissão. Não veio apenas para me ajudar, certo? O pavilhão Honian da capital de Beitin ainda existe? Agora foi renomeado para pavilhão Li Shuei. Há 25 anos, a família An e a família Lu foram executadas no pavilhão Honian.
Você ainda não consegue deixar para trás esse destino trágico. O que a senhora faz hoje também é para encerrar esse ressentimento de 25 anos atrás, não é? Todos sabem que naquela época, a senhora e o filho do príncipe Yoshien de Beitin, Lianyin, se amavam. Mas foi obrigada a se casar com o imperador de Beitin. O príncipe Yoshien tinha poder militar e comprou a família An e a família Lu do Reino Ye, usando tropas dessas famílias para falsificar méritos de batalha. Quando o caso veio à tona, todo o clã foi exterminado. A tragédia daquele ano ainda está viva na minha memória. Majestade, eu só preciso de uma verdade. O caso da família An e da família Lu foi uma injustiça. Eu posso entender o seu ressentimento. Mas naquela época, a família An e a família Lu realmente conspiraram com o príncipe Yoshien de Beitin. As provas eram conclusivas. Não houve armação. Pare! Doutor Cie, nós já estamos velhos. O que passou, deixe no passado. Não fique preso ao passado. Aprenda a deixar ir. Professor. Yao Yao pediu que a Imperatriz Viúva deve ser conduzida até o pavilhão Silven. Agora só ela pode te ajudar a manter Lan Juen. Senhorita, más notícias. Todo o departamento de relação foi colocado sob alerta pelo Rei Águia. Ninguém pode entrar ou sair. Será que o Rei Águia já sabe? O Rei Águia é implacável. Se ele perder a paciência, é capaz de qualquer coisa. Ainda mais porque o que acontece esta noite vai atrapalhar o plano dele. Não, Zhao Yang está em perigo. Eu preciso salvá-la. Yao Yao. Oi, Mal. Por que trouxe a Imperatriz Viúva de Beitin? Aconteceu alguma coisa? O momento auspicioso chegou! Peço ao Rei Águia e à Condessa Pinnin que iniciem a cerimônia de casamento. Rei Águia, por favor, faça reverência. Condessa, por favor, faça reverência. Condessa, por favor, faça reverência. Espere! Apresento esta petição arriscando a própria vida. Me oponho ao casamento político. Este é o meu memorial. Peço que examine com clareza. Avô não casa filha em Ló.
amarga saudade. Vai e vai, sem parar de ir. Volta entre 1000 léguas de neve, há muitos anos. Sem nos vermos, você já tem cabelos brancos. Eu já tô perto dos 50 anos. Ter cabelos brancos é normal. Se você tivesse voltado no dia do meu casamento, se tivéssemos ido embora juntos, o que teria acontecido? Zhao Yang. Faz muito tempo que ninguém me chama por esse nome. Zhao Yang. Naquela época, quem sugeriu ao antigo imperador matar o meu pai foi você. Este chá. Você o envenenou também. Talvez a Imperatriz Viúva de Beitin também tenha suas próprias dificuldades. Ei, Mao, se fosse você, ainda gostaria de encontrar um antigo amor? E La Juan? Como ela está? Esta noite é o dia que o Rei Águia levará Lan Jane embora. Não vai se despedir dela? Eu não vou deixar Lan Jane. Então, você foi à mansão de Suei para pedir ao secretário que contatasse as famílias nobres para ajudar? A base do Reino Ye pertence de fato às famílias aristocráticas. Se a Condessa Ping Ning for mesmo casar em Beitin, saiba que os de Beitin são bárbaros, não receberam a civilização, não tem ritos nem música. Casar uma dama de família nobre com um estrangeiro humilha e ofende a nobreza. Será que já esqueceu o caso antigo de Wanxi? O antigo imperador retirou as terras das famílias nobres, o que causou conflitos internos e acabou levando o mundo ao caos. Vossa Majestade, Imperatriz Viúva, não podem mais repetir esse erro. Vossa Majestade, Imperatriz Viúva, pense com cuidado. Majestade, por favor. Eu não quero me casar com Beitin e nem desonrar a reputação do Reino Ye. Majestade, por favor, revoguem a ordem. Se o casamento não acontecer hoje, a aliança será totalmente desfeita. E as 3 cidades voltarão para Beitin. Será que nesta peça de fantoches nós não teremos nenhum final feliz? Jayu não sabe. Na verdade, você não quer me ver. Você quer me matar. Eu só quero saber se você deixou o ódio para trás. O ódio contra o meu filho. O ódio contra a família imperial de Beitin. Já deixei. Está mentindo. Se realmente tivesse deixado, por que estaria fabricando armas sob o comando do Xiao Wei? Todos esses anos, você tem ajudado o exército de Beifu. Você nunca deixou o ódio. Você me odeia. Odeia meu filho. Odeia todos de Beitin. Se tivesse uma chance de derrubar Beitin, você não hesitaria, não é? Então, antes de morrer, eu preciso matar você. Se eu morrer, você realmente ficará em paz.
Sim. Tá. Eu te dou. Minha vida. O herdeiro Ui chegou! O herdeiro Ui chegou. O que ele veio fazer? O que ele tá fazendo? O que será? Vossa Alteza, essa é a lanterna de longa vida e bons desejos que eu fiz. Venho aqui oferecê-la especialmente. Saudações, Vossa Majestade. Imperatriz. Se já tinha a intenção de felicitar, por que só veio quando a hora auspiciosa já estava no fim? Essa noite é o casamento entre o Rei Águia e a Condessa Pinnim. A cidade está cheia de pessoas rezando. Embora isso tenha dificultado a minha carruagem, isso mostra o coração do povo. A aliança matrimonial entre o Reino Ye e Beitin trará ótimos benefícios para ambos. A partir de agora, não haverá mais derramamento de sangue, e isso é um benefício para todos os seres vivos. Herdeiro Ui, o que diz está errado. As famílias nobres têm origem de centenas de anos. São o pilar do Reino Ye e também a verdadeira ordem do mundo. Agora, para selar uma aliança, recorrem ao casamento político, levando à humilhação e desonrando nossos costumes. De jeito nenhum... Majestade, eu também tenho uma petição para apresentar. Pode falar. Ano passado, durante a inundação, as famílias Cui, Lu de Fanyan e Wen de Qinhe realizaram um banquete supostamente para rezar pelo povo, mas, na verdade, tomaram as terras dos camponeses. É a isso que você se orgulha de chamar de dignidade da nobreza? Vamos, 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 vamos! Desse jeito, eu consegui ficar tranquila. Por quê? Depois de tantos anos, você não me odeia? Eu sei que naquela época foi você quem sugeriu ao antigo imperador matar o meu pai. Eu também sei que naquele tempo você já estava grávida. Você já não era apenas a minha Xiao Yang. Se acalmem! Senhor Yuen não vai morrer! Aquele chá envenenado foi trocado por mim. E, na verdade, eu sabia. Está fazendo por amor. Mas, na verdade, quer te matar. Mas eu queria que a senhora visse que ainda existe afeto entre vocês. O Senhor Yuen podia ir embora, mas quis te ver uma última vez. Entre vocês, não precisava chegar a um ponto de vida ou morte. Eu não posso te matar, mas quero sua promessa. Enquanto você viver, não pode mais pisar em território de Beitin. Eu aceito. Eu vou ordenar que Beitin nunca mais mande ninguém te perseguir. A partir de agora, você poderá viver livremente. Cuidado! Yao Yao! Somente um reino. Ele quer me matar. Se eu morrer no Reino, a aliança vai. Xiao Yang! Xiao Yang, aguenta aqui. Eu vou te tirar daqui. Alteza, pode continuar. Você realmente não hesita em usar qualquer meio para atingir seus objetivos? Essa condessa Ping-Ning não é apenas irmã do seu amigo mais próximo, como também amiga da sua concubina. Você não tem nenhum pingo de compaixão?
Você sempre diz que é pelo povo do Reino Ye. Mas na verdade é só pela sua ambição de poder. E daí se for por ambição de poder? Para a reforma de Beifu e recuperar a capital, sacrifico tudo. Então, hoje você não tem escolha. Esse tratado precisa ser assinado. E se eu não assinar? Más notícias! Houve um assassinato no pavilhão Siyue! É só um lugar de diversão. Por que tanto alarme? A Imperatriz Viúva de Beitin também está lá! Você acha que eu só vou matar o Yuan Xiaoliu? Eu te enfrento há tantos anos. Claro que eu sei que você deixaria uma carta na manga. Por isso eu também coloquei homens emboscados para o pavilhão Siyue. Se a Xie Jiayu conseguir resolver o conflito entre Yuan Xiaoliu e a Imperatriz Viúva, então eu mato até a Imperatriz Viúva junto. Se a Imperatriz Viúva de Beitin morrer em Reino Ye, o que vai acontecer com essa situação? O Reino Ye rompeu a aliança e destruiu o casamento, além de ter assassinado a Imperatriz Viúva de Beitin. E ainda... O Príncipe Ti chegou! Ele já sabia que eu tinha trazido Yuan para encontrar com a Imperatriz. Vamos! Rei Águia Mulenyu, recebe o edito da Imperatriz Viúva de Beitin. Rei Águia Mulenyu, recebe o decreto. Já que você veio ao Reino Ye em nome de Beitin, deve obedecer às regras. Cancele o casamento da Condessa Pinguinin e restaure o pacto de cessar fogo. Isso é um ato que segue a vontade do céu e atende ao sentimento do povo. Assine imediatamente o acordo de paz e devolva as 3 cidades ao Reino Ye. Não. Nesse momento, o pavilhão Siyue está em chamas. E a Imperatriz Viúva de Beitin... Neste exato momento, a Imperatriz Viúva de Beitin já retornou em segurança ao DRE. Ela me pediu para te dizer que já havia previsto tudo. O que você faria esta noite? Impossível. Por que impossível? Se quiser, pode perguntar ao herdeiro. Lan Juan, tá tudo bem agora. Ui, embora eu tenha dito que não posso ficar sempre atrás de você, preciso te agradecer pelo que aconteceu esta noite. Não me agradeça. Agradeça a Xie Jiayu. Eu não queria me envolver nisso. Foi ela que insistiu várias vezes. Eu a admiro muito. Por isso coloquei espiões no pavilhão Siyue, para garantir segurança. Onde ela está? Ficou ferida no pavilhão Siyue. Condessa, por favor, espere. Alteza tá querendo voltar com a sua decisão. Quem cancelou esse casamento foi a Imperatriz Viúva. Eu cumpro minha palavra nessa vida. Jamais volto atrás. Então, o que está querendo? No dia da competição, eu já gostava de você. Querer me casar com você foi desejo meu. Não foi fingimento. Pare de falar bobagem. Fique quieto. Esse é o costume de Beitin. Quando alguém quer outra pessoa, deve gritar bem alto, para que até o céu saiba, Lila Jane. Independente de político ou não, quero me casar com você. Se você não quiser, eu não vou te forçar. Se um dia você quiser, pode vir me procurar em Beitin. A minha casa estará sempre de portas abertas para você.
Como está o seu ferimento? Não é nada. Hui Xiang aplicou a melhor pomada para ferimentos. Parece que deu certo. Obrigado por hoje. Me agradecendo? Você salvou a Imperatriz de Beitin. Se ela tivesse morrido, seria catastrófico. Na verdade, eu só tive sorte. Foi um risco. Mas se você não quer fazer algo, não é possível obrigar. Você sabia que eu levaria Yuan. Por isso colocou Qinlong e Yen Yue vigiar. Não foi isso? Mas se você não tivesse insistido, nada disso teria acontecido. A Imperatriz já aceitou a negociação de paz. A Imperatriz Viúva me disse que nunca quis que o Rei Águia obtivesse o apoio do reino. Ela só queria ver Yuan. Por isso usou isso como troca. Você acha que Yuan e a Imperatriz Viúva de Beitin realmente esqueceram tudo? O que foi? Yi quer te ver. Yao Yao, Foi mal. você tá ferida. Tá doendo muito? Estou bem. É só um ferimento leve. O casamento de Lajuan finalmente foi cancelado. Não precisam mais ficar separados no futuro. Quando eu sair de Jiankan com você, vou pensar numa solução pra ela. Ei, Mao. Eu sei que você vai embora. Eu também sei que vai se casar com a filha de Suei. Mesmo que não tenha me contado. Desde que foi à mansão de Suei, eu já sabia. Yao Yao. Você me odeia? Por que eu odiaria? Às vezes eu penso se fui muito ingênua no passado. Por isso nem você nem Xiao Wei quiseram me contar a verdade. No começo eu fiquei com raiva. Você tinha essa ambição. Mas por que você nunca me contou? Então, depois eu pensei que sempre fui eu que queria fazer algo e fazia você me acompanhar. Só que eu não sabia o que você queria. E também nem cheguei a te conhecer de verdade. Não é assim. Eu só queria te proteger e queria que você vivesse sua vida toda de forma leve e feliz, sem nunca ver o lado cruel deste mundo. Yao Yao. Você quer entrar no palácio? Quer que eu seja sua concubina? Estou falando do futuro. Um dia, eu vou realmente ter o poder em minhas mãos. Nesse momento, não haverá mais a família Rei nem a família Cui. Acho que você podia se divorciar do Xiao Yi primeiro. Você sabe que existe a oficina imperial de utensílios no palácio? Você pode ir para trabalhar como oficial. Você não gosta de mecanismos e engenhocas? Tá, mas eu não quero. Ei, Mao. Eu não quero seguir esse caminho. Eu já sou crescida. Entre a verdade cruel e os sonhos ilusórios, prefiro a primeira escolha. Você escolheu o que considera mais importante. Então não se sinta culpado, nem se preocupar comigo. Então você ainda vai embora? Mas você nunca saiu de Jiankan e ainda por cima sozinha, isso... O caminho está sob os pés. É só ao viajar longe é que se sabe onde é o seu lar. Parece que agora
Eu não posso te manter mais aqui. Devia ser grato por estar vivo. Pílula venenosa, Fango. Na verdade, não só foi ela que quis me matar. Eu também quis matá-la. A chegada de Yu acabou me impedindo. Que desperdício. Yu sempre foi assim. Voltada para a luz. Tão intensa que não deixa nenhuma parte sombria e oculta do coração escapar. Incapaz de ser cruel demais com este mundo. Você também gosta dela por causa disso? Não é mesmo? A última vez que você bebeu assim foi na situação desesperadora de Jiu Jiangwen. Ei, agora ela não pretende mais ir embora. Então entre você e ela ainda pode haver... O meu tempo tá acabando. Xie Jiayu nunca foi minha responsabilidade. Eu não tinha expectativas. Eu prometi à mãe dela que não a envolveria em perigo. É sério que eu não te disse? Eu já fiz uma adivinhação pra vocês dois. O destino entre você e ela não se limita a isso. Vocês dois vão... Eu não acredito em destino. Se o destino me deixar algo que não é meu, eu mesmo vou. O que vai fazer? Vou cortar isso. Corta isso. Você voltou. Por que não está descansando? Essa noite... a lua tá bonita. Você falou com o Iji? Uhum. Talvez nós, passarinhos, e vocês, grandes gansos, não sejamos do mesmo caminho. Embora os gansos tenham grandes ambições, os passarinhos têm orgulho e caráter. Xie Jiayu, você é muito boa. Eu decidi me tornar discípula de Yuan. A partir de agora, vou aperfeiçoar a arte dos mecanismos. Eu vou sair de Jiankang. Talvez eu o acompanhe até o Exército do Norte. Xiaowei, gosto da oficina de armas do Sr. Yuan. Pode fazer com que ele me dê metade? Quem foi que disse que a oficina de armas é dele? De quem é, então? É minha. Então pode me dar metade, não é? Quando for para a fronteira norte, não vai precisar dela. Eu vou pensar. Isso ainda precisa ser pensado? Por que não poderia pensar? Mesmo que não esteja em casa, a casa é minha. Com um jeito tão mesquinho como o seu, não admiro que encontre alguém que goste. Eu tenho uma esposa e 2 concubinas. Isso é irritante. E o que nós 3 temos a ver com você, hein?
Se continuar assim, vai ficar solteiro pro resto da vida. Se morrer em batalha, ninguém vai recolher o seu corpo. O céu e a terra seriam o meu túmulo. Não preciso de companhia. Muito menos de uma fraca. Não acredito que não tenha ninguém que goste. Não, espera. Esse seu olhar, você gosta de alguém. E como ela é? Me conta. O que isso tem a ver com você? É só curiosidade, por eu saber que não tem nada a ver comigo. Por que está me encarando? Enfim. Ela é mais bonita que você. E mais sensata também. Tudo nela é melhor. Impossível. Não existe alguém assim nesse mundo. Você escreveu um acordo de divórcio pra Yuendi. Antes de você ir pra Beitin, escreva um pra mim também. Você não tava com pressa de ir embora. Por que era o acordo? Pare de fingir. Eu vi o seu rascunho aquele dia na mesa. Seja bom até o fim. Quem disse que sou uma boa pessoa? Você não disse que eu ia rir de você? Lá no fundo do coração? Como eu seria uma boa pessoa? Mulhenho, você tentou me assassinar e conspirou contra o Estado. Pela lei, sua família inteira deveria ser executada. No entanto, eu estou disposta a poupar sua vida, porque você é um dos pilares do Beitin. Este império ainda precisa da sua espada de batalha manchada de sangue para protegê-lo. Imperatriz Viúva, agradeço pela piedade. Nesta lista estão registrados todos os infiltrados do Beitin. Agora tudo isso está sendo entregue a você. Esse erro, Aikei. A sua obsessão pela vingança contra as famílias Aninu é a lâmina mais afiada para semear o caos em Jiankan e impedir o reino Ye de nos atacar. Você deveria saber como usá-lo. Vossa Majestade, posso perguntar mais uma coisa? No caso da traição do príncipe Yoshimi, foi realmente uma prova incontestável ou foi um caso injusto? Claro que foi um caso injusto. Caso contrário, por que Mulhenyin me odiaria tanto? Porque este plano cruel foi precisamente apresentado por mim ao antigo imperador. Fui eu mesma quem exterminou a família Mulhenyin. Tratado sobre a reforma do Beifu.
Após deliberação dos ministros do Departamento da Justiça e revisão de Sua Majestade, o tratado sobre a reforma do Beifu apresentado pelo grande general Xiao Yi é excelente. Aprovado. Nomeia-se o grande general do Beifu, Xiao Yi, como comando militar das 6 cidades. Ele passa a liderar os assuntos do exército do Beifu, sob supervisão do dirigente. Deve coordenar provisões, cavalaria e suprimentos de todas as prefeituras militares sem atraso. Xiao Yi deve retornar imediatamente à fronteira norte com suas tropas. Xiao Yang é nomeado para o cargo de supervisão das águas imperiais, responsável por logística militar, rotas de suprimento e obras de manutenção. Assim está ordenado. Obrigado, Vossa Alteza.与我只